Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Zosmo gravando mais um vídeo para vocês. Então, não vai ser exatamente um relato, né? Vai ser um assunto um pouco mais complexo, uma análise assim, né? Mas depois eu vejo certinho em qual série que eu vou colocar esse vídeo, né? Se vai ser na série Relatos ou na série Reflexões, né? Mas vamos lá. O tema de hoje eu vou falar sobre mulheres carreiristas. Essa grande questão que permeia muitos debates na área do pessoal MGTOW, masculinistas, Red Pill e assemelhados, né? Então, eu ia gravar sobre outro tema, né? Mas aí eu tava entrando no meu perfil do Reddit, aí uma moça pegou e perguntou assim, né? Vamos mostrar pra vocês aqui o que ela perguntou no Reddit, né? Vamos lá, se tiver salvo fácil, né? Só um momentinho. Olha só o que ela perguntou. Mulheres, sentem que seu crescimento na carreira atrapalha seus relacionamentos? Vou resumir minha história. Só o pedaço de antes foi o título, tá, pessoal? Vou resumir minha história, porque quero mais opinião geral mesmo. Recentemente, meu ex-advogado concurseiro terminou comigo com a justificativa que estávamos em fases de vida em relação ao trabalho muito diferente, porque ele não ganha quase nada e eu ganhar bem. Ele não aceitava que eu pagasse nada para ele, coisas que eu aceitava tranquilamente que meus exes, nossa, português tá ruim dessa médica, hein? Mas enfim, meus exes pagassem nos meus relacionamentos antigos. Eu sou médica e vejo que meus amigos homens médicos usam da profissão para conseguir mulheres. Eles são conscientes disso e dá bem certo para eles. Já minhas amigas passam pelo contrário. 90% das que têm um namoro mais duradouro se relacionam com outros médicos, as outras solteiras. Vocês acham que algumas carreiras afastam relacionamentos? Interrogação. Principalmente as que homens presumem que você ganha mais que eles? Interrogação. Ou aquelas que você viaja muito como comissárias executivas ou que podem acabar mudando de estado como concurseiras? Então, bem interessante essa pergunta dela, né, pessoal? Então, eu mesmo peguei e respondi ela aqui, né? Mas tá muito grande aqui minha resposta para ela, né? Mas vamos lá então, né? O, eu vou ver aqui meu roteiro, né? Para seguir a sequência do assunto mais ou menos, né? Mas vamos lá. O, Aí beleza, eu tava vendo um vídeo do Raccoon, né? Um vídeo bem curto, de 14 minutos mais ou menos, com o título Volcel, né? Talvez deve estar Volcel, né? Ele tava explicando o que era um Volcel e tal, né? E explicando que aquela velha frase que ele usa muito, né? Que ele pegou dos MGTOW em inglês, que é o suco não vale a espremida, né? Eu vou quem vê os meus vídeos já sabe um pouco da diferença dos Red Pill cristãos para os não cristãos, né? Já que meu foco é um canal não cristão, né? O Raccoon, não sei se ele acredita em Deus ou não, né? Acho que não, mas enfim, ele, ele, ele tem daquela ideia assim, né? Que é bem do pessoal Black Pill, tipo Trunks do Futuro, Raccoon e Don Sandro, né? Que não tem nenhuma vantagem de se relacionar para quem não quer ter filho, né? O que eu, de certa forma, não deixo de concordar, entendeu? Então, para começar o assunto das meninas carreiristas, eu tava até comentando isso com a minha mãe, né? Mas, o que acontece é que certas meninas, ou melhor, mulheres, né, que ficam interessadas em mim agora, ou as que eu acho que pode ter chance, não tem mais idade para ter filho, elas já estão com 40, mãe. Aí elas vêm com aquele papo, quem quer empurrar elas pra mim. Ai, mas você tem que ter fé em Deus, eu conheço fulana e beltrana, a cada 100 que consegue, elas usam isso, né? E foi uma coisa que eu vi na internet, acho que num comentário do Orkut, né? O pessoal comentando que, essas mulheres carreiristas deixam pra ter filho mais muito tarde, depois quer botar a culpa em Deus, né? É uma questão bem complicada mesmo, que tem casos e casos, né? Tem aquela pessoa que se converteu tava muito tarde, principalmente mulher, né? Quando até ela se converter, por exemplo, com 30 e poucos, até achar um homem cristão e tal,
E tudo isso ela já tá com 40 e poucos, não dá pra ter filho. Tanto que esse caso foi de uma chefe minha, né? Essa chefe, ela pegou e acho que provavelmente não vai ter filho, porque se eu conhecia ela, ela tava com 42, né? Ela era bem conservada pros 42, viu? Era bem ajeitada, uma coroa bonita. Mas, inclusive o marido bem mais novo, né? Coisa de 12 anos, 13 mais novo que ela, se brincar até mais, talvez 15, né? Mas é isso. Não tenho muito contato com ela, mas pelo que eu acompanho em rede social, acho que ela não vai ter filho, né? Ainda mais que tem outra coisa também, pessoal. A adoção ficou muito complicada, né? Mas enfim. Voltando ao vídeo do Raccoon, o pessoal que não quer ter filho, eles não veem vantagem, né? Porque, resumindo o final do vídeo dele, assim, que é o mais importante, ele comenta: cada vez o mundo tá com umas histórias, umas maluquices maior, né? Uma coisa que prova isso pra gente é essa abertura das Olimpíadas, né? Que eu só fiquei sabendo, ainda bem que eu não me ligo muito mais em esporte, mas quer dizer, não é uma novidade pra quem sabe como tá a cultura woke, né? Mas que babaquice, né? Que falta de respeito e tudo, né? Mas pra quem acompanha a militância LGBT, isso não é novidade nenhuma. Para eles é isso, não podemos mexer com a religião muçulmana, uma que nós não somos suicidas, mas porque é preconceito. Eles são um grupo oprimido, os islâmicos, mas bater no cristianismo pode, né? Mas enfim, essa cerimônia das Olimpíadas já mostra como o mundo tá uma bagunça, né? Sem falar que depois eu vi uma notícia de hoje que comentava também que na cerimônia de abertura tinha uma homenagem a algumas feministas conhecidas, né? Mas então, né? Aí beleza, o Raccoon termina o vídeo comentando que a mulher vai ter todos os problemas relativos a ter uma carreira, de estresse, problemas no trabalho dela e tal, né? Até comento muito com um amigo meu que trabalhar com chefe mulher é muito pior, né? E a maioria dos estresses que eu vejo elas tendo trabalho é com outras mulheres, né? Incrível, né? Interessante, mas fora isso o Raccoon comenta também que algumas tradicons conservadias, como ele fala, né? Elas acham que o homem sustentar e ser provedor e não trair, ser um bom esposo não é o suficiente. Ela acha que o homem tem que chegar em casa e ainda ajudar a cuidar do filho, né? Então, não sei se o Raccoon tá 100% certo ou 100% errado, mas não é o assunto aqui. Mas esses são só alguns exemplos que eu tô dando de toda a problemática do casamento hoje em dia, e beleza. Aí você casar com uma carreirista de 40 anos que não vai poder ter filho e aguentar tudo isso, né? É uma questão bem complicada. Se você pode escolher uma mais nova em idade fértil, né? Mas, vamos lá. Antes de contar a principal história que eu vou comentar aqui, né, do meu caso com menina carreirista, é o seguinte. Teve aquela senhora que eu comentei com vocês no vídeo sobre a mãe solteira que deu o golpe na idosa da igreja, né? Logo que eu comecei a morar com ela e tal, né? Pra quem não viu aquele vídeo, só contextualizando, era uma idosa da igreja que eu morava sozinha, tinha até um certo problema de surdez e tal. O genro dela falou assim: já que você tá morando sozinho, vai lá morar com a fulana, que daí ela tem um quarto vago, você ajuda a cuidar dela, porque eu tenho medo de alguém alguma hora invadir aquela casa, roubar tudo, ela não vê porque ela tem problema de audição, né? Enfim, daí beleza, um dia depois do culto, que daí uma senhora idosa viúva lá foi almoçar com a gente e tal, assim, comentando, né? E eu perguntei: a gente casou de novo? Ela falou: irmão Zosman, pra vocês que é jovem e tal, tem aquela coisa de amor, paixão. Eu, na minha idade de 60 anos, viúva, nessa idade a gente só casa de novo se for por interesse. Ela deu bem a real, assim, que ela já tinha 2 filhos e uma filha criada, né? Já tava bem. E era viúva, né? Já tava bem de boa. E comentou isso, né? E outra hora eu vou, nos vídeos mais pra frente, eu vou falar muito sobre essa questão de o que é amor, o que é paixão, será que existe amor, até que ponto tem que ter um interesse um equilíbrio entre amor e objetivos comuns e tal, né? Que isso é bem complexo a resposta, né? Eu acho que assim, o amor é como várias coisas assim, né? Deus vai conceder essa sorte de ter um bom amor para uns, outros para outros,
Outros, eu acho que Deus só vai conceder assim, ter uma família bem estruturada e tal. O amor vai surgindo com o tempo, né? E tal, com a convivência. Quem vai importar mais é o respeito, né? Mas vamos lá. O caso dessa que eu vou comentar dessa farmacêutica e eu, né? Que eu estava respondendo um pouco a moça lá sobre essa questão de mulher carreirista. Era 2010 essa. Foi ela ou eu que adicionou um ou outro na rede social, né? No Orkut ainda? Acho que foi ela, né? Perguntei pra ela, ela me adicionou e tal, né? Naquela época que eu era um chad, digamos assim, né? Pra exagerar um pouco, né? Quem viu meu vídeo lá respondendo se eu sou chad ou não, né? Mas quando eu tava lá na fazenda de bastante beleza e tal, né? Aí beleza. Conversei um pouco com ela, vi que ela estudava numa universidade federal bem renomada para a área dela e tal. Perguntei como que era, se tinha muita festa, não sei o que, como que era. Ela falou, como o povo universitário tem e tal, né? Mas pra entender se ela estava bem firme na igreja, tudo e tal, né? Aí beleza. Aí assim, minhas conversas com ela sempre foram meio esparsas, já de vez em quando, como é que você tá, onde você tá trabalhando, onde você tá morando e tal, né? Eu sempre acompanhava bastante as redes sociais dela, que primeiro Facebook, depois, ou melhor, primeiro Orkut, depois Facebook, depois Instagram, ela sempre posta bastante e tal, né? E assim, ela cada hora trabalha numa empresa diferente da área dela e tal, principalmente em São Paulo, né? Mas aí na época eu não morava em São Paulo e tal, né? E ela dando umas indiretas assim, de falando, alguma hora passa aqui pra gente se conhecer e tal, mas principalmente quando eu tava pra mudar de serviço, de trabalho, que eu tava pra mudar pra outra cidade que eu ia trabalhar e passei pelo estado de São Paulo, né? Que é sempre rota de cruzamento a cidade de São Paulo e tal, né? E quem viu o meu vídeo sobre o meu tio lá sabe que eu tenho uns parentes lá e tal, de uma parada, ela comentou, a gente pode se conhecer aqui e tal, né? Mas eu deixei pra lá porque eu tava numa época meio bagunçada da minha vida e também não queria morar em São Paulo e tal, né? Aí, beleza, mas sempre uma hora ou outra, com que frequência? Sei lá, uma vez por ano, a cada 2 anos, sei lá, a gente mandava, oi, tudo bem e tal, o que você tá fazendo e tal, né? Trocando as novidades. Desse tempo eu tenho lembrança de um namorado dela, mas parece que morava numa cidade muito longe assim dela mesmo, né? Aí ela comentou e tal, uma época eu tava com um namorado, agora não tô mais, umas coisas assim, né? E aí nisso, ela crescendo bem na área dela, né? E dava para acompanhar isso pelo LinkedIn, né? O pessoal, todo mundo que fazia depoimento no LinkedIn dela, para quem não conhece, o LinkedIn é como se fosse o Facebook do currículo, né? É uma rede social que, por exemplo, você pega e faz depoimento lá. Eu trabalhei com a fulana, ela é muito boa de trabalhar e tal, não sei o que e tal, né? E só elogios pra ela, o pessoal rasgando elogios pra ela, tanto de cargo que ela era subalterna, como de cargo que ela era de chefia e tal, e a área profissional dela dando certo e tal, né? Aí beleza. Teve essa minha mudança de emprego e tal, ela falou pra eu passar lá, mas eu acabei dando alguma desculpa e não passei, não conheci ela, né? Então, na verdade, até hoje eu não conheço ela pessoalmente, né? Então. Mas aí foi, até teve a fase que eu tava relativamente bem, né? É, tava meio termo assim, né? Trabalhava em órgãos públicos, mas sem ser concursado, né? Até que depois fiquei só como autônomo, aí veio a pandemia, né? A empresa que eu prestava serviço como autônomo já estava ruim das pernas, eu trabalhava home office estudando para concurso, que era uma maravilha, mas aí e também estava estudando inglês pensando em ir pro exterior e tal. Eu perguntei para ela o que ela achava disso e tal. Isso ela já estava com 36 anos, né? Esse ano ela fez 40, né? Só uma coisa que é importante lembrar também, que ela assim, ela não é muito bonita, ela é meio termo, porque ela é loira, assim, loira sempre chama atenção. Eu tento lembrar ou não se ela tem um olho estrábico ou não, o que tem no olho dela, mas nunca vi muitos detalhes nas fotos assim ou se não. Mas eu sei que ela é um pouco obesa. Pouca coisa assim, mas ela é obesa, então talvez isso aí também ajudava ela não achar namorado tão fácil, também me dar moral e tal, né? E ser aquela menina que chega junto. Não, que como eu não conheci ela, não dá pra falar que chega junto, mas assim, que pega e fala,
dá uma passada aqui e tal, não sei o que, né? Pra gente se conhecer, esses casos assim, né? Beleza. Então, até que chegou a fase que eu tava bem. Chegou a pandemia assim e tal, que foi a fase que eu tava pior assim, que eu tive que trabalhar de motoboy na pandemia, né? Que foi o que me sobrou, né? Pra não ter que voltar morar com os meus pais, né? Aí beleza, até nessa fase eu perguntei o que ela achava. Foi pelo Instagram que eu chamei ela, né? O que ela achava de morar no exterior e tal, como que tava a busca dela por um esposo. A gente conversou. É, não foi por conversar ao vivo, mas trocamos mensagem assim e fomos bem sinceros um com o outro sobre a condição do outro e tal, assim, né? Ela falou: Ah, Zózima, eu tô bem aqui na minha profissão e tal, né? In- inclusive, que eu até perguntei das vacinas, ela falou assim, a gente já tá desenvolvendo, né? Pra vocês terem noção, ela tava com um cargo-chefe de farmacêutica numa das empresas que fez vacina, né? Das várias empresas farmacêuticas que fez a própria vacina para Covid, né? Então, para vocês terem noção como ela estava bem na profissão dela. Então, ela falou, então eu tô bem aqui, tá? Não vale a pena para mim mudar de país e tal para ter que trabalhar de babá às vezes e tal, né? Recomeçar minha carreira e tal, né? E também comentei, não sei o que, qualquer coisa das suas amigas, eu tô solteiro ainda. Ela falou, mas minhas amigas, elas também estão na mesma situação que eu, né? Elas não querem mudar de cidade, têm carreiras bem estabelecidas, elas não vão querer abrir mão da carreira delas pra namorar alguém que quer ir pra outro país, né? Ela meio que disse assim, né? A gente conversou sobre outras coisas, então ela falou, ela meio que comentou que achava difícil ela conseguir ter filho mesmo já com 36 anos, que ela tinha um sobrinho dela que ela gostava muito também e tal, assim, né? Mas que ela, se fosse pra casar com um homem que já tem filho, ela ia ter o desafio de fazer a criança gostar dela e tal, né? Ela comentou assim e tal que não. Perguntei se ela sentia falta de sexo e tal, né? Não entrei nesse assunto de virgindade e tal, não, mas ela comentou, acho que não, né? Tô acostumada sem sexo. Até ela comentou, tome cuidado, viu, mestre Zaço, porque eu conheci um rapaz que tava com muita vontade, assim, e tal, acabou fazendo com a menina, sem preservativo, engravidou e tal, mas a menina que ele não conhecia faz tempo, agora eles estão num dilema, se casa ou não, sem se conhecer bem e tal, né, mas enfim, conversamos bastante sobre algumas coisas assim, mas vimos que não estávamos compatíveis, né, as expectativas de um concurseiro, mas precisando trabalhar de motoboy na pandemia e querendo ir para o exterior, se não passasse em concurso, não batia com a expectativa dela, que estava bem na profissão dela e tal, né? Que a gente nem tava morando numa distância meio termo, assim, né? Que deve dar, sei lá, um pedaço de noite de viagem, deve dar uma manhã de viagem, assim, né? E tal. Aí deixei quieto, né? Acho que desde aquela época eu nunca mais conversei com ela e tal, assim, né? Mas aí, depois desse Reddit, eu até tive a curiosidade de ver o LinkedIn dela de novo e tal, né? Vi que ela até não tá mais naquela empresa lá que desenvolveu a vacina, tá numa outra empresa de tecnologia, até agora em São Paulo, capital mesmo, que talvez era até mais perto pra eu ir ver ela de vez em quando, e mais na mão assim e tal, né? Mas a questão que eu fico me perguntando, valeria a pena ir falar com ela? Depois dela meio que não ter. É, como se disse, querido seguir junto assim na fase que eu tava pior. Será que vale a pena? Esse vídeo aqui não é bem um vídeo de explicação, um vídeo de reflexão, um vídeo para deixar várias perguntas no ar, entendeu? Que nem eu tava comentando com a minha mãe, mãe, você já viu essa irmã da nossa igreja que é uma das melhores, não sei o que, na profissão dela? Sim, eu já vi umas entrevistas dela e tal, né, no canal do YouTube da nossa igreja. Pois é, mãe, mas ela já tem 40 anos, ela comentou no podcast que ela foi, a história da vida dela e tal, né, essa que eu já tô falando é outra, viu, pessoal? Só pra contextualizar.
um namorado que ela tinha que era violento com ela e tal, que teve que ter medida protetiva. Um dia ele apareceu lá na igreja perguntando dela e tal, né? Não sei o que, mas enfim. Ela talvez deu azar, nem tanto por ser carreirista, mas talvez pode ter sido um pouco por carreirismo também, porque ela é. O canal dessa que eu tô falando agora, que é uma. Não é exatamente a profissão dela, mas vamos colocar que ela seja. Psicóloga, né? É uma profissão meio parecida, mas da, da área dela, ela é uma das mais famosas no Brasil no YouTube, né? Bem interessante o caso, mas aí, ou por azar dela, por ter tido esse namorado que era violento e tal, né? Ou talvez por carreira, não dá pra gente saber, mas assim, eu comentando com a minha mãe, certas moças que eu sei que tá solteira, interessantes da igreja em outras cidades, são moças que não têm mais idade para ter filho. Então, a moral do problema de muitas vezes de uma mulher carreirista é isso. Quando você está bem sucedido ou mais estabilizado, aquela carreirista que os caminhos seguiram diferentes, ou às vezes ela não te quis porque ela já ganhava bem, e você que ganhava mal, às vezes estava no subemprego ainda, estava tentando sair do subemprego, que a série de vídeos Red Pill profissional que eu vou fazer é para ajudar a sair do subemprego, né? Então, aquela moça que talvez não quis na época que você não te quis na época que você estava no subemprego e tal, que agora depois que você está concursado, se for o meu caso, ou depois que a sua empresa que você começou depois de 10 anos está dando lucro bom e agora ela está te olhando e tal. Mesmo que você deixe pra lá e tal, em nome de ter filhos, em nome de ter uma companheira e tal, em nome do perdão, às vezes, muitas vezes ela já vai estar no fim da vida fértil dela. Ou vai estar, para quem não conhece o termo, Balzac vem de um livro chamado A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac, né, um escritor francês. Tem esse preconceito todo que o pessoal tem com Balzac, né? Falar que mulher de 30 anos já não vale a pena se casar, né? Mas na verdade varia muito. Eu já vi mulher de 30 anos que tá bem acabada mesmo com os 30, mas tem outras de 40 que ainda tá ajeitada, né? Por mais que não tenha a juventude, mas ainda estão ajeitada, né? Mas 30 a 35 é uma idade que ainda a mulher engravida mais de boa. Agora passou dos 35, para quem nunca teve filho, já vira gravidez de risco, já vira gravidez problemática, viu? Então é complicado essa situação para quem quer ter filho, viu, pessoal? Então o vídeo ele não vai ser tanto sobre explicação sobre da tese, mas a grande questão que fica é: será que vale a pena ter alguma coisa com aquela carreirista que não te quis na época que você estava no subemprego, não viu o seu esforço, e agora que ela tá, que ela quer você, talvez ela já não tá tão bonita, já tá mais problemática, vai estar mais estressada com a carreira dela e tal, né? Então é uma coisa a se refletir, né? E agora eu vou também usar alguns exemplos práticos, né? Tem duas, ou melhor, 3 moças que eu conheço que estão cursando, ou melhor, 2 cursando medicina, uma no Paraguai, outra na Argentina. Uma acho que com 26 por aí, 25, outra com 30 e poucos. E fora isso tem uma de 34 que é médica formada pela Bolívia, mas conseguiu trabalhar no Brasil. Acho que até passou naquele Revalida, né? Coisa que poucos conseguem, mas aí minha mãe disse que ela comentou assim com ela: ah, dona fulano, se puder, ora pra mim, pra Deus mandar um... Minha mãe conhece ela da igreja, né? Ah, ora pra mim, pra Deus mandar um marido pra mim, viu? Sendo que foi uma menina. Eu não me interesso porque é minha prima, né? Então eu não ia falar que é minha prima, mas só pra contextualizar, né? Enfim, se alguma hora eu revelar minha identidade, eu tenho que editar esse vídeo, né? Fazer uma lista nos vídeos que eu vou ter que editar, né? Mas enfim. Essa minha prima saiu da igreja acho que com 18, 16 por aí, né, e tal, vai esporadicamente assim e tal, né, mas é aquela coisa, a velha história do visitante de igreja dos 6 horas, né, 6 horas por mim, irmãos. Teve vários namorados, nenhum avançou e tal, né, minha mãe disse que ela até chegou a falar disso de produção independente, porque ela mesma, ela sendo médica, ela acho que é uma coisa de 2 ou 3 anos mais nova que eu, né,
Eu vou fazer 36 logo logo, então isso é sinal que ela já deve ter uns 34, já está começando a ver a idade chegar. Sabe que vai virando uma gravidez problemática, gravidez de risco. Eu chuto que talvez ela nunca vai conseguir casar. Ter filho, talvez sim, né? Agora talvez ela nunca vai conseguir casar. E aí, se eu não me engano, outra prima minha que está cursando medicina no Paraguai agora, depois de ter cursado outra formação superior no Brasil, normalmente que não deu o retorno financeiro que ela esperava. Eu acho que vai terminar a faculdade de medicina, essa outra prima que está estudando no Paraguai com 38, 36 por aí. Vai ser meio difícil casar também, né? É o caso das médicas. Esse caso da médica carreirista era uma coisa que era muito comentada nos vídeos do Trancos do Futuro, que ele falava do pessoal de medicina. Que as médicas precisam de 6 anos para estudar, acho que mais 2 anos de residência e às vezes mais tantos anos para estudar para concurso. Então, quando muitas não vão conseguir casar, porque já estão acabadas quando querem achar um parceiro, e às vezes a hipergamia fala alto, elas não vão querer um cara de emprego mais simples que ela, né? A maioria, umas vão. Uma vez eu ouvi falar o caso de uma médica casada com um músico, né? Esse músico deve ser muito bonito, imagina, né? Mas enfim. Mas às vezes muitas que baixar o nível, né? Quando o Trancos do Futuro que usava muito essa frase, quando elas começam a mandar o goleiro para a área, né? Para quem não acompanha mais futebol que nem eu, mas só para contextualizar, mandar o goleiro para a área é assim. É quando um time tá perdendo ou precisa de um gol de empate urgente que vale a classificação nos 45 minutos do segundo tempo para cima, nos acréscimos, tem um escanteio. Aquele escanteio que é a vida ou morte deles, e tá terminando o jogo e vai lá e o time no desespero manda até o goleiro para a área para tentar cabecear e fazer o gol, né? Então o Trancos usava muito esse termo, né? Que muitas quando começa a mandar o goleiro para a área, começa a aceitar o cara que elas não queriam na juventude, o cara que elas não estavam tão afim para não ficar encalhada, né? Mas ao mesmo tempo o Trancos comenta que muitas tem que nunca nem baixou o nível, elas preferem ficar vendo Netflix, morrer solteira mesmo, ser mãe de pet, do que baixar o nível, né? Me lembrou até o caso de uma médica formada por Universidade Federal, acho que a especialidade dela é pediatra, ex-namorada do amigo meu. Na faculdade namorou ele traía ela e tal, né? Eu fui procurar, porque ela tem um sobrenome esse sobrenome eslavo, sopa de letrinha, aí foi fácil achar ela, né? Aparentemente nada de estar namorando, né? Então, esse caso das médicas é bem complexo mesmo, né? Só que por um lado, o Brasil tá bagunçando tudo. O pessoal na internet fala muito da tal bolha de medicina, né? Diz que essa bolha de medicina vai estourar, então o médico vai ficar ganhando a faixa de 10 mil, que eu achei bem estranho, porque na prefeitura que eu sou concursado, fizeram um concurso para pagar 10 mil para médico, mas de todas as especialidades, seja neurologista, seja cirurgião tal, seja cardiologista, porque assim, até onde eu sei, pro cara ser neurologista, acho que ele precisa de dois anos de, como é que chama, residência médica em cirurgia e mais 2 anos na neurologia, né? Alguma coisa assim, então bem esquisito a prefeitura pagar o mesmo para cada especialidade, né? Mas pode ser que seja alguma imposição do sindicato, sei lá o que, né? E essa especialidade ainda não teve concorrente, né? Neurologia, mas assim. Mas outra especialidade, eu via ter bastante gente inscrito já ir para clínico geral, já tinha um tanto bom assim, né? Então, sinal que a coisa não tá tão assim não, de os médicos concorrendo um com outros por vaga de salário de 10 mil, né? Mas eles têm a vantagem que o 10 mil deles é para 20 horas semanais, talvez até menos, né? Mas enfim, eles sempre vão ganhar mais que a média, assim, mas às vezes, se ele não quiser se matar de trabalhar, né? Que é o que eu vou falar em outro assunto para outro vídeo, né? Mas eu lembro de uns médicos que falavam nos canal Red Pill do Trunks, quando o Trunks falava do assunto de médico, ele falando assim, eu ganho, um médico lá falando, eu ganho 15 mil por mês só, mas vivo de boa e tal, eu vejo uns
uns amigos casados ou namorando, acumulando 2 cargos, se matando de trabalhar para mal usar o dinheiro, para o dinheiro ir para as filhas, esposa, né? Não quero isso para minha vida, não. Mas é isso, pessoal. Esse é o problema da mulher carreirista. Às vezes ela não te quer quando você está no subemprego, está crescendo, ainda não quer crescer junto com você. E às vezes ela só vai te querer quando você tá. Quer dizer, quando ela tá mandando o goleiro para a área e você tá bem e você tá com muito mais opção além dela. E principalmente se você quer ter bastante filho, é, você casar com a carreirista, arrisca você não conseguir ter filho mais, né? Porque, dando o exemplo dessa farmacêutica, agora eu tô morando muito mais perto dela, eu podia retomar contato, né? Mas ela tá com 40 anos. Como é que tem filho desse jeito, né? Então é isso, pessoal. O vídeo não foi para dar explicações em si, foi para trazer reflexões, né? Para vocês deixarem algum caso. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Que Deus abençoe muito vocês.